O tempo de reflexão de hoje se baseia em 2 versículos. O primeiro está aqui em João capítulo 1, versículo 14. Diz o seguinte: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." E o segundo está em Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8. "Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz." Assim como não podemos chegar ao sol, mas o sol chega a nós pelos seus raios, Deus também chegou a nós através da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Deus se tornou um homem. Aleluia! Graças a Deus! Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Por isso ele mandou construir uma tenda, um santuário, o tabernáculo, como um local de apresentação das ofertas pelo pecado, do serviço sacerdotal e como centro de adoração a Deus. Ou seja, Deus amava estar no centro do viver do seu povo. Ele queria habitar entre eles, ele queria participar do seu viver, conduzir, ensinar, ser a segurança do seu povo, o sustento, a satisfação deles. Sabemos que aquele tabernáculo no Antigo Testamento era uma figura apenas do verdadeiro tabernáculo que é o Senhor Jesus. Ao vir ao mundo como homem, Deus tornou-se Emanuel, Deus conosco. Ele armou o tabernáculo entre nós. Ele era um homem cheio, até transbordar, não é? Pleno da vida de Deus. Ele era o próprio Deus entre nós, vivendo e desvendando os mistérios do seu reino, mesclando a vida divina com a vida humana, trazendo Deus a nós e nos abrindo a porta para então entrarmos no reino de Deus. Que maravilha! Mas para isso foi necessário que ele se esvaziasse. Ele, sendo Deus, se despiu de toda a sua glória, assumindo a forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. Ele é o verdadeiro tabernáculo. A realidade das ofertas, do serviço e da adoração a Deus. Fora dele, não há como sermos aceitos por Deus. Ele veio como Deus a nós, ele veio como homem para nos levar até a Deus. Ele se esvaziou de toda a sua glória para ser o centro do nosso viver. Para isso foi necessário que ele fosse à cruz. Foi necessária a cruz, a morte, a ressurreição e a ascensão. Através de sua obra, Deus agora pode ser o centro do meu viver e do seu viver. Ele pode habitar dentro de nós e se manifestar através do nosso viver. Esse é o cumprimento do seu propósito eterno. Que maravilha, não é? Hoje, a igreja é o corpo de Cristo e esse corpo precisa ser visto como o único corpo, como a única expressão. Precisamos negar a nós mesmos. Precisamos deixar de lado as nossas opiniões, o nosso ego. Precisamos nos esvaziar para que a unidade do corpo de Cristo seja praticada e Deus então possa ser manifestado. Precisamos assumir uma posição adequada. Precisamos praticar a unidade para que o propósito de Deus se cumpra e ele seja realmente manifestado em toda a sua glória. Assim como Jesus se esvaziou para manifestar Deus, nós também precisamos nos esvaziarmos para que Deus seja manifestado através de nós. Esvaziar. Essa é a palavra-chave para a manifestação de Deus aqui na terra. Até amanhã. Tempo de reflexão.